Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que eles estão assistindo, Gabriel. Isso aí, meu parceirinho. Isso aí. Primeiramente, eu quero agradecer aí por todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo. Já vai apertando no like logo aí de primeira, certo? Garanto a vocês que... Qual é o nome daquele negócio que Jess falou? Não, da galinha não, pelo amor de O que é esse negócio? Negócio da galinha não, Da não. galinha não. Pau, Pô, para, pô. Eu jogo esse copo aqui. Pelo amor de Deus. Enfim, agradeço a todos, né? Me chamo Rodrigo, né? Faço parte aqui desse projeto. Hoje aqui estou como host, né? Temos aqui como convidado nosso amigo... Convidada. O bicho mora no podcast. O cara mora no podcast. Sou eu, velho. Enfim, e temos também o integrante aqui, Gabriel. Ninguém sabe. Gabriel Mendes ou Gabriel Santos? Gabriel Mendes da Silva Santos. Não, eu sei que Gabriel Mendes tem o Santos. Minha mãe me perdoe por isso, mas eu tenho preferência pelo sobrenome Santos. Poxa, cara. Bom, sabe. Não me pergunte por quê. Quando eu for colocar lá as lower third. Qual é Laura? Gabriel Santos, você coloca Gabriel Mendes, vai. Mas pode pôr Gabriel Mendes, pô. Não tem besteira, não. Ele está aprendendo inglês com o nosso amigo Jefferson, né? Quem viu aí... Mas o seu Instagram é Santos, né? É Gabriel Santos. Tanto no Instagram como no Facebook. Que é isso, Facebook? Que é isso, pô. Que é isso. Nem adianta, ó, pessoal. Se você vai me siga o Instagram com a palavra podcast, ó. Vai aparecer. Vou pegar a mão bem na mesa. Vai aparecer bem aqui, ó. E temos novidades. Trabalho para você. Temos novidades. Hoje o Instagram vai ser mais usado. Sobre isso, galera. Pode seguir o Rodrigo no Instagram dele, certo? Não me siga no meu Instagram. Se você entrar no meu Instagram, só vai ter 3 publicações. Gabriel só do Instagram vai mandar meme. Mando altos memes. Se você quiser me seguir pra mandar meme pra você, é só seguir lá. Mas não consegue bater Everton, não. Everton é demais. Coloca os 5. Qualquer dia desse a gente traz Everton pra falar sobre criação. Pronto, tá bom. Se for, precisa ser aquela meme. Se for meme, MacGyver também manda bastante meme. Também. É uma boa. Então... Vamos lá. Enfim, vamos lá. Vamos para o que realmente interessa, que é julgamento. Vamos falar sobre esse tema. É um tema bastante assim polêmico, né? Porque, enfim, tem aquele versículo, né? Tire o cisco a trave do seu olho, a trave do seu olho, antes que você tire o cisco do meu. Mas aonde? Quem falou isso? Parece que foi Olha. tal de Jesus? Foi só ele porque disse. E ele disse outra coisa aí também que a gente vai falar. Mais pra frente. Mais pra frente. Não quero aí antecipar. Mas vamos falar sobre esse tema, né? E que é extremamente importante. Polêmico. Porque às vezes as pessoas confundem, né? O amor, né? O amor venceu, né? O amor venceu. Então, Meu Deus. Então não pode julgar ninguém, né? Não pode... E aí como é que essas coisas se conectam, né? Devemos amar, mas também a gente não pode fazer vista grossa. Então a igreja não pode excluir ninguém também, né? Porque excluir, né? Aí não é amor, né? Se a igreja não ama, então Jesus mandou amar, né? Tá vendo como é polêmico, galera? Eita. Meu Deus. E aí? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E já vou tacar aqui a primeira pergunta a vocês. O que é julgamento? O que configura um julgamento, na visão de vocês? Quem começa? Definir julgamento, colocando em termos rasos, né? Julgamento, ele seria uma tomada de decisão baseada em conceitos, princípios, pensamentos comuns de um determinado grupo. Então, para que haja um julgamento, deve haver antes, né, previamente, um regimento, vamos colocar dessa forma, algo que guia, algo que é usado como padrão, algo que é usado como exemplo. E aí, a partir do momento que você destoa um pouquinho, que você foge um pouquinho daquilo que seria o padrão, as pessoas já começam a ali enxergar aquilo que você fez de um modo diferente. E aí o julgamento ele começa a partir do momento que as pessoas
não vou colocar condenar, porque condenar é uma palavra muito pesada, mas elas começam a discordar daquilo que você faz e pautam aquilo como errado. Por exemplo, Uhum. a partir do momento que você pauta aquilo como errado, certo? Você está sentenciando aquela ação, você está julgando aquela ação. E essa atitude do julgamento, ela geralmente é feita por pessoas que têm um conhecimento muito abrangente. E geralmente esse conhecimento ele tem que ser, no mínimo, baseado nessas pautas, nessas regras, nesse estilo de vida, seja o que for, entende? Então esse padrão ele deve ser conhecido por aquele que julga. Se o juiz hoje ele não tem conhecimento da Constituição, ele não consegue efetuar um bom julgamento, porque ele precisa saber quais são as pautas que regem a sociedade que ele vive. Então o julgamento ele é isso. Eu acredito que uma forma bacana de trazer seria essa. Eu acho legal que você já diferenciou um pouquinho de julgamento de condenação, né? Sim, O que muitas vezes as pessoas confundem, acham que a gente não deve julgar, é que não deve condenar. E realmente condenar previamente é um negócio complicado. Assim, você colocar a pessoa já determinar que aquela pessoa tá totalmente errada, é um negócio complicado. Uhum. E às vezes, eu acho que recai muito sobre nós, cristãos, principalmente nós cristãos evangélicos, às vezes a gente condenar as pessoas. As pessoas confundem, às vezes, julgar com condenar. Uhum. Porque a gente fala, porque tá salvo, por causa da graça, né? Sim. Jesus nos salvou. Então, se eu tô salvo e o outro não tá salvo igualmente, tá condenado. Então, às vezes, as pessoas confundem. Mas o que a gente quer tratar sobre julgamento aqui é mais como justamente, como uma avaliação. A gente tá constantemente avaliando. Ninguém vive sem julgar, vamos dizer assim. A gente for querer dizer que vive sem julgar, você já tá mentindo. E você já tá mentiroso, você já tá julgando a gente, tá julgando. Pecou 2 vezes, irmão. Receba. Julgou e mentiu. Então, assim, julgar essa avaliação, foi muito legal o que o Gabriel colocou, que tem que ter um parâmetro, né? Tem que ter uma referência, tem que ter um referencial. Todo julgamento, ele tem um referencial. Baseado em quê? Baseado em quê? Tem que ter uma base. Tem que ter um código, né? Tem que ter alguma coisa. É isso. Acho que assim, pra mim tá perfeita a definição de Gabriel. Não tem nem o que acrescentar. Acho que, assim, uma coisa interessante a respeito do julgamento, que eu tava vendo aqui na cola, que o julgamento é, claro que baseado nessa questão do princípio, né, do regimento, daquilo que faz com que aquela sociedade ou aquele contexto funcione, ele sempre é tido com uma noção de praticar a justiça, ou deveria ser, né? Então, se você vai julgar, que seja com o único propósito de praticar a justiça. Interessante. Não existe um outro propósito primário para o julgamento que não seja o cumprimento da justiça, entende? E isso a gente vê do básico a respeito dessa situação, por exemplo. Eu vivo numa sociedade, vivemos numa sociedade cristã, nós temos o nosso código, né, de fé, a nossa regra de fé e prática, vamos colocar assim. Sim. Se um irmão ele age contra esse código esse código de fé e prática, e eu preciso julgar aquele irmão, ele é no mínimo pelo motivo de que é necessário que esse código de fé e prática ele permaneça, ele seja guardado, ele seja resguardado e ele continue funcionando, né? Continue perdurando, porque ele é o que faz a nossa comunidade funcionar. Uhum. E aí o julgamento em prol da justiça, ele a princípio é muito mais uma arma de defesa do que uma arma de ataque. Sim. Né? Geralmente, julgamento é tido muito mais como uma ação de ataque, mas na verdade deveria ser uma ação de defesa. Quando uma pessoa que está sob custódia num júri padrão, né, da sociedade, ele vai ser condenado para que uma pessoa que foi lesada, né, que foi danificada, possa ser defendida. E aí existe a questão da defesa, né, existe a questão da promotoria, né, e os advogados de defesa. Então, a gente vê que existe essa questão, onde uma pessoa ela precisa ser defendida ou alguma coisa precisa ser defendida.
Acho importante entender que julgamento também tem um princípio de defender alguém ou alguma coisa. Isso é bem importante de ver. Interessante que você falou com relação a estar debaixo de um código, né? Nós, como brasileiros, estamos debaixo de uma série de leis, né? A Constituição Federal, uma série de códigos que derivam dessa lei maior. Todos os brasileiros têm que se submeter. Se você é brasileiro, ou se você é estrangeiro e veio morar no Brasil, e se você está morando aqui no Brasil, você se submete às leis do país. No caso, no brasileiro é por nascimento. Nasceu no Brasil ou mora aqui no Brasil, você tem que se submeter às leis desse país. E nós, ao nosso código baseado na palavra de Deus, baseado na Bíblia, nós como cristãos, baseado na palavra, então também se submete a essa palavra. Exato. Então aí já vai nos ajudar lá mais para frente. Se você não, no caso como brasileiro, você é obrigado. Eu não posso dizer que eu não concordo com, por exemplo, não concordo que eu tenho que ser habilitado para dirigir carro, por exemplo. Não. No Brasil, para você dirigir um veículo automotor, né, tracionado, tal, não sei o que, com uns pré-requisitos lá, você tem que ter uma carteira de habilitação emitida pelo um departamento de trânsito, né, toda aquela regra, renovar, era de 5 anos, agora 10 anos, todas essas regras aí. Eu não posso dizer, não concordo e vou andar sem habilitação porque eu não concordo. Não, se você andar sem habilitação porque você não concorda, o guarda, a Polícia Rodoviária Federal ou a estadual vai pegar você, vai fazer justiça. Vai impor sanções, vai fazer justiça. Por quê? Porque você, dirigindo sem habilitação, você não tem como provar que você passou por autoescola, que você conhece o Código de Trânsito, então você é alguém que pode levar perigo, pode levar risco de vida a outras pessoas. Exatamente. Exato. Então, por isso que a lei também aí, esse código, que todos estão sob eles, tem que estar sujeito a ele, é para o bem coletivo, o bem de todos. Exato. Quando a gente vê com relação à palavra também, a igreja, a comunidade da fé, vamos dizer assim, ela é regida pela palavra. Só que aí tem uma coisa, você não é obrigado, diferente da lei do país, você é obrigado a se sujeitar. Você, como a questão da comunidade da fé, você não é obrigado. Mas se você se coloca como membro de uma comunidade evangélica que se baseia na palavra, aí você tem que sujeitar o que diz a palavra. E aí você vai estar sujeito ao julgamento que a palavra vai impor. Então aí entra algumas coisas que ao longo da conversa aqui, acho que a gente vai conseguir destrinchar isso aí, mas já é algo para já chamar a atenção. Nós estamos sujeitos, como cristãos, ao que a palavra de Deus rege. Aí você não é obrigado, mas se você se diz como cristão, se você está participando de uma comunidade que usa a palavra de Deus, aí, meu amigo, você tem que sujeitar. Está submetido aí à lei de Deus, né? E antes que você discorde ou fale alguma coisa sobre a lei de Deus, eu acho que vai muito nessa linha do que vocês comentaram aqui, né? Que a lei de Deus ela existe por causa de um cuidado de Deus conosco, né? Sim, sim. Tudo que Deus coloca ali na lei, existe um motivo. E, para mim, converge nesse cuidado de Deus conosco, com seus filhos, né? Uma outra coisa que eu acho interessante citar para a gente poder correr para o ponto 2 é o fato de que, como eu falei, a pessoa que exerce o julgamento, né, o juiz, ele deve ser, como é que eu posso dizer? Ele deve ser dotado do conhecimento, né, sobre aquilo que ele está julgando. E aí a gente vê isso no nosso contexto, né, no contexto bíblico, no Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento, em algumas partes, mas principalmente no Antigo Testamento, aqueles responsáveis por julgar a comunidade de Israel eram os sacerdotes, eram os profetas, eram pessoas dotadas do conhecimento bíblico, pessoas que dedicavam as suas vidas a conhecer as Escrituras e somente elas tinham autoridade para poder exercer tal função. No Novo Testamento a gente também vê isso, em partes, né? Existem alguns momentos ali que a gente vê umas outras comunidades, como por exemplo a comunidade romana, onde o julgamento nem sempre era feito por aquele que tinha mais conhecimento da lei, mas por aquele que tinha mais poder político, vamos colocar assim. Mas no nosso caso, sempre era por pessoas que tinham conhecimento daquilo que rege a nossa vida. No tempo de Cristo, era o famoso Sinédrio, né? A galerinha lá, o clubinho do Sinédrio. Essa galera aí, meu irmão, eram os tampas dos tampas dos tampas. A gente tem... Porque para julgar tem que... A gente tem vários outros caras aí. Gamaliel, né? Somos sacerdotes. Exatamente. Tem o pai daquela menina que estava morta, que não estava morta, estava dormindo, né?
que também fazia parte do Sinédrio. Tem Paulo, pô. Paulo, ele era um cara da alta classe dos judeus, entendeu? E assim, ele tinha toda a autoridade para julgar. Tanto é que ele fazia isso com muito costume, né? Ele tinha o costume de fazer isso. Então, existe uma infinidade de exemplos a respeito dessa questão e todos eles apontam para pessoas que tinham muito conhecimento daquilo que estavam falando. É porque não tem como, né? Você quer julgar sem conhecer o código? Você Exatamente. tem que conhecer o código para poder julgar. A pessoa que chega lá, está na posição de juiz, ela tem que estudar bastante a legislação para poder fazer um julgamento e uma pena justa. O julgamento justo, né? Show de bola, show de bola. Show. Então, com essa introdução, né? Vem aqui a segunda questão. Então, é correto? Eu posso julgar? Cara, a gente vê alguns textos bíblicos, né, falando sobre julgamento. Uns falando que devemos e uns falando que não deveríamos. E aí... Contradição? Será? Meu Deus. Será que Deus se contrariou isso? Senhor, me perdoa, pelo amor de Deus. Mas a gente vê muitos textos, né? E o que a gente teve de base, né? O que gerou esse episódio, né? O episódio de hoje, é a nossa referência base que está lá em 1 Coríntios. E são os primeiros capítulos ali. 5, né? 5 e 6. 5 e 6. E os capítulos 5 e 6 ali, Paulo vai abordar a igreja de Corinto nessa pegada do julgamento. Mais pra frente, ele vai falar de novo um pouquinho sobre isso. Quando está falando da rigidez da doutrina, ele fala um pouquinho mais sobre isso, mas o foco seria capítulos 5 e 6. Então, antes de observarem e verem aqui o podcast, Leiam os capítulos. leia aí os capítulos 5 e 6 de 1 Coríntios para vocês. E aí vocês vão estar exercendo uma, como é que eu posso dizer? Uma Princípio. um princípio que a gente já comentou aqui, que é o fato de você ser independente na sua interpretação bíblica, de você não se deixar levar por aquilo que os outros estejam falando. E vá atrás, Leia o texto, depois você segue com a gente aí no raciocínio. E se você discordar ou tiver alguma dúvida, manda lá nos comentários que a gente tenta sanar. Show? Show. E aí? Sim, nessa pergunta. Rapaz, eu vou, enquanto o Gabriel tá mudando ali. As anotações, né? Tá justamente discutindo isso aqui antes de começar, né? Essa questão dessa aparente controvérsia que há ali entre Paulo e Jesus, né? Porque muita gente hoje em dia tem ocorrido um movimento para querer desqualificar Paulo. Principalmente a galera da teologia liberal aí que querem, né, suavizar as escrituras, ou querem dizer que nem toda a escritura é inspirada, mas que, né, temos que atualizar. A galera da teologia liberal, nós não somos liberais, somos conservadores, acho que Isso. todos nós concordamos aqui. Amém. Concordo. E a palavra, ela... E aí essa galera aqui, eles querem, né, criar essa coisa. Aí diz, não, quem falou foi Paulo para julgar. Porque a questão de disciplina na igreja, que é um caso bem forte de julgamento, porque, como eu falei lá no início, deixa eu até mudar a câmera aqui. Como eu tinha dito lá no início, ele está sempre julgando, está sempre avaliando. Julgando se de avaliar, ele está sempre avaliando as atitudes das pessoas. Isso. E isso o próprio Jesus diz que pelos frutos vocês vão conhecer as árvores. Ou seja, está constantemente avaliando o fruto. Eu não sei a intenção das pessoas, eu não sei a intenção do coração, não sei. Isso ela não tem essa capacidade, só Deus tem a capacidade de ver o exterior. Então, porque a pessoa diz, não, mas você não pode julgar, mas Jesus mesmo falou, olha, pelos frutos vocês conhecem as árvores. Se eu me julgo cristão, me digo cristão, e os meus frutos não condizem com o que um cristão deve dar de fruto, então... Uma coisa... então aí está constantemente avaliando. E isso foi o próprio Jesus que falou. Então aí está constantemente. Mas aí vem, porque 1 Coríntios 5, só para entender, o pessoal entender o contexto, lá o que estava acontecendo naquela igreja de Corinto? A igreja de Corinto é uma igreja bem complicada. Era uma igrejazinha complicada. Então o que estava acontecendo lá no capítulo 5 ali que Paulo vai tratar? Tinha um camarada, um cidadão lá, que estava mantendo relações sexuais com sua madrasta. Isso. E isso tudo assim, com conhecimento da igreja e provavelmente pelo conhecimento das pessoas de fora da comunidade lá. E isso estava gerando um escândalo.
Porque mesmo entre pessoas que não eram cristãs, e mesmo numa cidade que era bem depravada, cidade de Corinto, se você for estudar a cidade de Corinto nos tempos bíblicos, era uma cidade bem depravada, bem conhecida pela depravação. Exatamente. Mas mesmo entre os coríntios, os coríntios, né? Os coríntios, mesmo entre os coríntios, era uma conduta reprovável. Olha só, entre as pessoas que eram depravadas, a relação daquele cara com a madrasta, a relação sexual dele com a madrasta era algo reprovável, mas estava acontecendo na igreja, a igreja não tomava uma atitude. Aí lá no capítulo 5, Paulo vai falar, olha, meu amigo, vocês têm que ter visto isso tá errado, esse cara tá gerando um escândalo para a igreja. Exatamente. Ele tá com uma atitude errada perante a igreja, vocês têm que repreender ele. Vão lá e repreendam esse camarada. Julguem. Isso aí. A igreja ia lá e julgar meu camarada. O fruto que ele estava dando, um fruto que não condizia com a atitude de um cristão. É porque a gente tem que dar o testemunho, né? No cristão não tem que ser apenas de boca. Você tem que também ser um cristão através das suas atitudes. Não é isso? Exatamente. Por isso que quando no meu PGM, eu brinco até com a Emiliana do meu PGM, a gente fala, pô, tem que dar testemunho, né, Emiliana? Testemunho. Mas então, é fundamental, né? É fundamental. Porque a gente está sendo observado a todo instante. E assim, essa questão do julgamento. Deus, ele nos julga a todo momento. A todo momento somos observados pelo Senhor e as nossas ações serão julgadas no grande dia. No tribunal de Cristo, quando formos julgados, né, os que serão salvos, as nossas ações serão avaliadas e conforme nossas ações, e pelo amor de Deus, não vamos entrar na questão, né, do fé ou obras, mas as nossas ações serão julgadas e nós receberemos tamanha medida do nosso galardão, né, baseado nesse julgamento que Cristo fará, o qual nós não sabemos aí quais são os parâmetros, né? Eu entendo que nesse caso ali, eu também agora não lembro, Paulo também que fala, não lembro agora se é 2 Coríntios, então não lembro agora qual capítulo. Depois a gente pode até um outro momento tratar especificamente sobre isso. Uhum. Mas eu entendo ali que o Senhor vai julgar ali a motivação do nosso coração. Não somente a quantidade, não somente a qualidade da obra, mas o que motivou nosso coração, porque eles lá vai ser provado pelo fogo, né? Falar vai ser provado como pelo fogo, né? Palha, madeira, né? Ele dá vários tipos. Eu entendo assim, né? Lembrando aqui, não te dei o texto para esse episódio, mas que seja a motivação do coração, né? Cara, podemos julgar. Vamos lá. Igreja de Corinto era uma igreja que tinha pelo menos três problemas, 3 áreas bem chatas de problemas. Eu vim aqui na minha anotação. Primeiro problema da igreja de Corinto era divisões dos membros, certo? Existiam as famosas panelinhas. Na igreja de você, na sua igreja não tem isso não, amigo. Olha, na sua igreja não tem panelinha, certo? Só em Corinto que Só em Corinto tinha panelinha, não certo? Existe isso, não existe. E esse era um problema muito grande, né? A gente sabe que existiam aqueles que diziam que eram de Paulo, outros que diziam que eram de Apolo, outros que diziam que eram de Cristo. E essa galera que dizia que era de Cristo era pior, viu? Escuta o que eu tô lhe dizendo. Porque era reconhecia o trabalho de ninguém. Porque eles não reconheciam o trabalho de ninguém, eles não recebiam sermão de ninguém, eles não reconheciam a autoridade de ninguém. Para eles, não importava nada do que fosse dito aqui no plano horizontal, né, entre os irmãos. Só importava o que eles recebiam de Cristo, e eles recebiam, viu? Eles ainda tinham a ousadia de dizer que recebiam diretamente de Cristo. Então, eu acho que o primeiro problema deles aí era essas segmentações de grupos. E aí, cada grupo baseado na sua linha de pensamento, né? Uns achavam que Paulo estava mais certo do que Apolo, outros Apolo mais certo do que Paulo. E, se eu não me engano, as segmentações aí eram de até 4 grupinhos. E o mais incrível é que essas pessoas que estavam à frente desses grupinhos eram pessoas que fizeram parte lá da implantação da igreja de Corinto, juntamente com Paulo, juntamente com Apolo e o resto da galera, certo? O segundo problema eram os problemas doutrinários. E Corinto era uma igreja que tinha muito problema com doutrina. E aí um dos motivos era justamente o fato de que os grupos não conseguiam entrar em um consenso para poder definir qual era a doutrina que deveria ser seguida. Qual era o padrão, né? Isso, exatamente. Dentro do comentário que eu li, eu vou até abrir aqui para citar o exemplo. Existem várias citações aqui, ó. Por exemplo,
Problemas doutrinários, tá aqui, ó. Uns se questionavam a respeito de comer a carne, né, oferecida a ídolos. Opiniões distintas a respeito disso. Outros se questionavam a respeito do que seria mais espiritual. Se casar ou ficar solteiro, né? E todas essas são questões que Paulo vai abordar na carta. Um outro exemplo aqui, cadê? Um outro exemplo aqui é a questão dos dons. Tem o fato que Qual era o maior? as profecias que eram citadas nos cultos, elas não tinham uma ordem. Os profetas, eles não seguiam uma liturgia do culto, ficava aquele negócio todo atropelado. Provavelmente era uma bagunça. Era uma bagunça. Eu acho que se era uma gritaria tão grande. E aí tinha também a Vou questão... ficar calado, eu lembrei de alguma coisa que vai... Para, pô, que é isso? Já que é... Não, joguei. Tem a problemática da Santa Ceia, onde uns não esperavam pelos outros, uns comiam mais do que os outros, uns se embriagavam. Existia também a problemática de que alguns grupos de mulheres estavam muito entusiasmadas com toda aquela movimentação e acabavam querendo se impor em relação a algumas questões, principalmente em relação à ordem da criação, se foi criado realmente homem, se foi criado realmente mulher primeiro. E assim, eram muitas questões. E todas essas questões, cada grupo tinha uma resposta e nunca se batia um martelo. E aí, por esse motivo, Corinto tinha muito problema com doutrina, certo? E o último tópico eram os problemas morais. Como você mesmo falou, assim, Corinto era uma igreja muito depravada. A cidade de Corinto era muito depravada. Inclusive, as práticas imorais dos irmãos de Corinto, existe uma teoria que falava que, na grande maioria dessas pessoas, eram pessoas que antigamente prestavam culto a deusa Afrodite, que tinha um templo em Corinto. Uhum. E aí, ou eram pessoas que antes frequentavam o templo de Afrodite, ou eram pessoas que tinham contato com esses que frequentavam o templo. Então, de um jeito ou de outro, havia essa influência de outras religiões, de outras doutrinas. Eu acho que é bom a gente pensar que hoje a gente vive principalmente no mundo ocidental, um mundo cristianizado, né? E assim, e o evangelho, Jesus era judeu e os apóstolos eram judeus, então, vamos dizer assim, a igreja nasceu no meio judaico ali, a base ali, uma cultura judaica, e depois foi se espalhando, né? Paulo começou a pregar para os gentios, que eram os não-judeus, e começou a se espalhar. É isso aí. E essa igreja aqui, ela tinha muitos gentios, que eram pessoas que não vinham de um ambiente judaico, não tinham uma tradição judaica. Exatamente. Então, vamos pensar que essas outras culturas, o sexo e o culto, a religião, eles eram muito interligados. Tinha uma relação muito forte, o sexo com a religião. A própria Canaã, né, a região da Canané ali. Uhum. Quando os judeus chegaram lá, o culto a Baal, o culto a Astarote, envolviam a relação sexual. Há muitas culturas daquela época, culturas antigas, sexo e religião se misturavam. E em Corinto havia muito isso, essa relação, esse culto aos deuses, lá, a deusa Afrodite e outros deuses, que envolviam a questão sexual. Então, isso aí, para essas pessoas, vamos supor, você falar para a cultura judaica, eles já entendiam a questão da separação né, do culto a Deus, ao Deus de Israel, não envolvia a relação sexual. Exatamente. Mas em outras culturas envolviam. Então, isso aí gerou um conflito na igreja. Quando Paulo chegou, começou a pregar para gentios, numa cidade bem depravada, as pessoas até nem se desarraigarem dessa cultura que era pagã, levou um pouco disso para a igreja e Paulo teve que bater nisso aí. Eu acho que o que vocês estão falando aí tem muito a ver com Paulo tentar, em suas cartas, estabelecer o que é o verdadeiro evangelho. Sim, né? Isso. Para poder as pessoas terem como base e seguir aquilo. Tanto que na igreja de Corinto, vocês falaram agora que deu bastante trabalho, até porque ele teve que escrever 2 cartas, né? Não bastou, não bastasse uma. Não, duas cartas que chegaram até nós, né? Imagina. Foram preservados na soberania de Deus, ele quis que fossem preservados. Exatamente. Mas quando a gente lê as 2 cartas, a gente viu que teve mais. Acredito que houveram 4 cartas, né? Então, É muito claro lá no começo do capítulo, acho que é no começo do capítulo 5, quando Paulo fala que
ouviu falar de muitas pessoas, né, de muitas regiões, de muitas pessoas, se ouve falar da igreja de Corinto, e ele no capítulo, acho que é no 5 ainda, ele fala que ele já havia advertido a igreja antes, daí a gente já contou uma carta para trás. Então, para ver mais cartas, era uma facilidade muito grande, porque era uma igreja que dava trabalho, né? E o pior de tudo, Corinto era uma igreja muito nariz em pé, né? Por eles terem essa movimentação, essas manifestações dos dons, eles achavam que o evangelho que eles viviam estava correto, né? Eles julgavam aquilo que eles estavam fazendo como correto porque havia manifestação do Espírito Santo, havia toda aquela movimentação, mas eles não testemunhavam. Aí veio Paulo, chegou aí com as cartas dele, dando aquelas cajadadas, né? Para estabelecer a ordem, né? Estabelecer Exato. o que é verdadeiro e o que é E aí falso. Paulo em Coríntios, né? Em 1 Coríntios, ele vai incentivar o julgamento desse irmão em específico e ele vai, como é que eu posso dizer, repreender a igreja. E o que é interessante é que ele não repreende os líderes da igreja somente. Ele fala da igreja como um todo. Que os irmãos, eles devem sim avaliar as condutas dos seus irmãos e julgá-las perante a palavra, para que o corpo não seja danificado. E aí é interessante ver o texto que o senhor separou agora do que Jesus vai falar sobre julgamento. E aí tu vai... Eu vou pincelar aqui. Mas só que o que Gabriel falou, que talvez Paulo não tenha batido tanto na liderança, porque talvez aquela liderança já estava batendo nisso, mas o povo não estava dando ouvido à liderança local. Exatamente. E existe o fato também que não havia uma liderança tão forte porque a galera já era dividida. Pode ser. A galera já era dividida. Pode estar nisso aí. Mas é como a gente falou, né? Essa questão essa aparente contradição entre Jesus e Paulo, né? O Jesus que o pessoal usa muito lá em Mateus 7 para dizer, é interessante que o pessoal só pega o 7, 1 e 2, né? 1 e 2. Não, geralmente só 1, né? Geralmente o pessoal pega só Mateus 7:1 que diz, não julguem para não serem julgados. Pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O pessoal para aqui. Aí vem o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus vai dizendo. Aí depois ele continua. Porque você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Certo. Aí continua. Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Ou seja, Jesus, se você ler no contexto todo, ele não está dizendo aqui que você não pode julgar. Não. Ele vai dizer, não julga para não ser julgado. Mas primeiro, isso aqui ele tá usando uma figura de linguagem. Porque, como eu disse, todo tempo ele está julgando, todo tempo nós vamos ser julgados. Nós vamos ser julgados por Deus e pelas pessoas. Então você não pode dizer, não vou julgar ninguém para não ser julgado. Não, se você não julgar ninguém, você vai ser julgado mesmo assim. Exatamente. Então Jesus está usando uma figura de linguagem aqui, só que o pessoal não entende isso. Porque vamos pensar assim, então seria assim, eu não vou julgar ninguém, então não vou ser julgado. Não vai acontecer, você vai ser julgado. Aí Jesus vai dizendo isso, começa dizendo assim, mas depois ele fala, olha, o que na realidade que ele está repreendendo aqui é a hipocrisia de a gente, às vezes, por exemplo, eu vejo que o Rodrigo está com a atitude errada. Isso. Eu percebo, pelo mínimo que eu conheço a palavra, pela atitude, pelo fruto que o Rodrigo está demonstrando, eu percebo que o Rodrigo não está com uma atitude legal, uma atitude que condiz com a palavra, como cristão que ele é. E eu vou querer repreender o Rodrigo, mas vamos supor que eu estou errando a mesma coisa, ou até uma coisa pior. Exato. Eu vou querer, como os fariseus faziam, né? Coavam um mosquito, né? Exatamente. Eles eram fiéis nas pequenas coisinhas, mas nas grandes, nas que elas cortavam. Isso é o hipócrita. Então, o que Jesus está proibindo aqui, o que ele está falando nesse capítulo, é o julgamento hipócrita. Ele fala, olha, como é que você quer tirar o cisco do olho do seu irmão com a trava? Primeiro que a trava vai impedir você de ver bem. Você já vai ver distorcido. Se você pensar, se eu tiver com meu olho aqui inflamado, eu não vou conseguir ver bem para tirar o cisco da noite. Exatamente. Eu tenho que cuidar do meu antes. Primeiro se corrija, vamos dizer assim, veja a sua atitude. Você tem condições morais de estar corrigindo o outro. Vamos dizer assim. E aí existe um outro detalhe também sobre o julgamento hipócrita, que é o que vai estar escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24, 25 e 26. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim
ser amável para com todos, capacitado para ensinar e paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que, desta maneira, retornem ao bom senso e livrem-se da armadilha do diabo que os capturou, a fim de agirem conforme a vontade de Deus. Esse texto é maravilhoso. Esse é perfeito. Top. 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 Comentar. O texto, ele se completa por si só. Às vezes, assim, até uma... A intenção do julgamento, ela é fundamental. É. Então, aqui a gente tá claro que, sim, é inevitável. Iremos julgar e isso não está errado, né, em julgarmos. Mas por às vezes, ignorância de muitas pessoas, né, acabam usando esse texto aí que o senhor leu aqui, de Jesus, né, falando do cisco, acabam usando esse versículo, tirando de contexto. Então, uma dica que eu dou aí a vocês, essas pessoas que usam esse versículo aí isolado, eu tenho a seguinte dica, porque assim, quando a gente usa as nossas palavras, as pessoas tentam atribuir a você mesmo. Às vezes você está pegando algo que tem uma referência bíblica, você está usando com as suas palavras, é claro, fazendo as adaptações para aquele momento, e acabam confundindo, achando que são suas palavras, mas não são suas palavras. É a palavra de Deus. Você só está anunciando, falando. Então, tem uma palavra de Deus com referências. Ó, tá aqui, ó. Lê esse aqui para mim. Ela vai ler. Pronto. Ah, quer brigar? Então brigue com o texto bíblico. Não brigue comigo. Não brigue comigo. Não brigue. Eu estou apenas anunciando a mensagem. Portador de pancada, né? Que a gente usa. Exatamente. Eu só estou anunciando. Se você quer bater em alguém, bata no escritor. Que é se você tiver coragem, né? Tem que ser, Mas tem que ser ousado. é por isso que as pessoas querem hoje relativizar a palavra de Deus. Uhum. Querem relativizar a palavra de Deus, querem dizer que Paulo, não sei o quê, querem filtrar um Jesus, paz e amor, querem pegar um Jesus, né, que jamais excluiria ninguém, um Jesus totalmente inclusivo, um Jesus não sei o quê. Mas, se a gente for ser sincero com a palavra de Deus, se a gente for... vamos supor que alguém, como Marcião, né? Era Marcião lá, um cara lá do início da igreja, Sim. que criou o cânone de Marcião, né? Que ele pegou apenas algumas partes da Bíblia, as cartas de Paulo, acho que o Evangelho de Mateus. Fez o próprio cara. Próprio cânone, que só aquilo é inspirado. Certo. Vamos supor que você pega trechos, se você pegar os Evangelhos, se você desprezasse o restante do Novo Testamento, pegasse só os Evangelhos, só o que Jesus falou, se você não, eu acho que esses caras aqui escreveram realmente o que Jesus falou, eles foram testemunhos oculares, ou no caso de Lucas foi um cara pesquisador, de Marcos lá que andou com Pedro, que era testemunho ocular. Esses caras descreveram mesmo o que Jesus falou e viveu. Se você pegar só o que Jesus falou, meu amigo, Jesus ele não era esse Jesus paz e amor que as pessoas pintam aí não. As pessoas que pintam esse Jesus paz e amor assim, só inclusão, mas não se dão nem o trabalho de ler pelo menos os Evangelhos. Porque eu falei esse texto aqui de Mateus 7. Outro texto que eu separei aqui sobre o julgamento, em Mateus 18, Jesus, ele cria a disciplina na igreja e ele orienta como ia ser a disciplina na igreja. Como ia ser a exclusão na igreja. Não foi Paulo. Esse textinho é bom, hein? Que foi lá. Não foi Paulo que foi fazer, não. Foi Jesus. Mateus, você abre a sua Bíblia. Abre aí. Pega aquele Novo Testamentozinho azulzinho, sabe? Aquele azulzinho lá. Né? Isso é bom, Como é o nome? Raiz. Gideões, né? Gideões, a galera dos Gideões aí, ó. O Novo Testamentozinho lá. Ronaldo. Pega lá o Novo Testamentozinho, Mateus 18, do 15 ao 18, Jesus diz bem assim. Eita, pera a câmera que tá aqui, deixa eu mudar até pra geral. Vai receber. Na biloca do olho, hein, vá. Na biloca do olho. Na biloca do olho. Olha, Mateus 18, do 15 a 18, diz assim: se um irmão pecar contra você, Jesus falando, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão, glória a Deus. Mas se ele não ouvir,
leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente. 2 testemunhas, né? Como estava orientado lá no Antigo Testamento. A lei orientava isso, né? 2 testemunhas, né? Ninguém será condenado sem a presença dos testemunhas. Exatamente, exatamente. Então você vai lá, leva um ou dois e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Aqui fala igreja, mas aí pode ser a congregação, diz assim. Exato. Apresente a congregação, ou seja, o grupo ali da fé, aquela comunidade. comunidade ali da fé que vocês convivem. Levou lá. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como um gentil ou como um cobrador de impostos. Ou seja, trate-o como um descrente. Trate como uma pessoa que não faz parte Vai dar da comunidade, a pessoa que não faz parte da comunidade da fé. Eu lhes digo a verdade, o que vocês, a comunidade, aquele grupo de discípulos lá, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E o que desligarem da terra terá sido desligado no céu. Cuidado, que o contexto é esse, viu? Fique claro, pessoal. O que liga da terra, liga no céu. Cuidado. Não é versículo para namoro, não, viu? Não é versículo. Eu determino, né? Meu amigo. Aqueles ligados da terra serão ligados do céu. Deus está falando aqui sobre a questão da disciplina. Então veja que o próprio Jesus, ele está disciplinando. Ele está falando aqui sobre o julgamento. Primeiro aquele cara, o irmão lá que foi a vítima do erro do outro, ele vai julgar. Ei, peraí, por exemplo, vamos supor que Rodrigo levanta uma mentira sobre minha pessoa. Sim. Sai falando aí para as pessoas que eu fiz algo que eu não fiz. Chama o Rodrigo. Eu e o pessoal, Rodrigo, rapaz, você andou falando aí de mim, isso, rapaz, isso não aconteceu, não sei o que, isso tá errado, rapaz. Você tá atribuindo para mim uma coisa que eu não fiz e tal. Eu não aceito. Sim. E aí, falei mesmo, e fala, não sei o que. Rapaz, tá errado. Tá nem aí. Se você quiser, aí eu vou lá, chamo o Gabriel, o Matos, vamos lá. Mas, rapaz, o Rodrigo tá falando isso assim de mim, levantou isso não aconteceu, isso é mentira da minha pessoa. Vamos lá falar. Aí eles, Rodrigo, isso aí, Rodrigo. Eu falei mesmo, e tô nem... Seus nojentos, sai daqui, vocês só querem... Tira o cisco do seu... Tira a trave do seu olho. Aí a gente leva isso à igreja, à comunidade, e assim... E é o último recurso, né? O último recurso. Há uma escalada aqui de tramitação. Assim. Você ouviu o irmão que veio falar em amor, em misericórdia, aí chamou 2 outros irmãos para vir falar com você, no secreto, com amor, com cuidado, e você não deu ouvidos, aí leva a igreja, onde tem vários irmãos que professam a mesma fé, que seguem os mesmos princípios, e aquela comunidade diz que você está no caminho errado, e você ainda assim persiste. E assim, e aí a gente chega nessa situação, que é justamente a situação da igreja de Corinto, naquele momento ali do capítulo 5 e 6. Paulo, ele está falando com uma igreja que praticamente toda ela e os arredores da igreja de Corinto, né, as comunidades ao redor da igreja de Corinto, e talvez comunidades até mais distantes, porque Paulo, o texto fica muito claro quando Paulo fala que ele recebeu essa informação por meio de pessoas. O versículo 1 diz assim, de toda parte, não é de certa parte, de toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós, e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos ou os gentios, né? A ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. E aí ele vai citar essa questão do incesto, né? E aí, assim, interessante é que ele vai falar que ele já havia recomendado que eles não se misturassem com essas pessoas que continuam na sua depravação, né? Pessoas que são insistentes e continuam na iniquidade, que é a palavra correta, né? A partir do momento que você permanece num determinado pecado consciente, você se torna uma pessoa iníqua. E aí, pode falar. A gente tem que entender que às vezes quando há esses casos extremos, quando é necessário a igreja intervir e julgar, às vezes as pessoas falam que não está usando misericórdia e tal, e soa mesmo como se fosse um bando de santarrões, né? Exato. Que são pecadores também, condenando outro pecador. Mas aí que entra a questão de que a intenção ali, desde o princípio, é de recuperar aquela pessoa. Porque errar, todo mundo pode errar. Nós 3 aqui,
como todos os irmãos da nossa igreja, Então, todo ser humano, todo cristão, mesmo nascido de novo, ele está sujeito ao erro, ele está sujeito a pecar, por displicência, por negligência, por imprudência, por N coisas, todo está sujeito ao erro, todos nós somos sujeitos. E cair num erro, cometer um pecado, cair no pecado, é possível. Só que aí, o que acontece? O cristão verdadeiro, que não se entregou à iniquidade, Sim. ele vai reconhecer o erro, vai se arrepender. existe um fator que é o arrependimento, né? Isso. E nessa situação aí, posta aí por Jesus, de uma pessoa que foi levado, falou em particular, levou 2 testemunhas. Quer dizer, Você aí será mesmo que a intenção era de tirar a pessoa da comunhão? Não é. Muito pelo contrário. E aí o que é interessante é que às vezes pode parecer também que a ideia é manter o clubinho dos santarrões, como acontecia na igreja de Corinto, aquela galera que não era nem de Paulo nem de Apolo, recebia direto de Cristo. Sim. A ideia não é essa. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer nos versículos 9 e 10. Eu tava com o olho em cima aqui. Já vos adverti por carta, e aí vem aquela parte que já tem uma carta para trás aí pelo menos. Já vos adverti por carta que não vos associasseis a nada que fosse imoral. Ou seja, Paulo já tinha dito, imoralidade não tem como estar dentro do corpo, porque o corpo se danifica. Um pouco antes, aí nos versículos anteriores, ele usa o exemplo do fermento. Sim. Um pouco de fermento ruim, ele é suficiente para estragar toda a massa. E aí ele faz a alusão aqui ao pão, né, que é produzido, e ele ainda faz outra alusão referente à Páscoa, que é, se for necessário, como pão sem fermento, como pão seco sem fermento, para que o pão não perca a sua pureza, não seja contaminado por esse fermento, né, que está ruim. E no versículo 10 ele vai dizer, dizendo isso, eu não me refiro às pessoas imorais do mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que vocês saíssem do mundo. A gente não está falando dos gentios aqui, aqueles que ainda não conhecem a palavra. A gente está falando de todo aquele que já teve acesso à palavra, mas permanece em iniquidade. No caso desse cara aqui que cometia a imoralidade. O 11, né? O 11 vai completar muito bem, certo? E o 11 vai dizer, entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando ser seu irmão em Cristo, certo? For imoral, ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. E aí o embriagado aqui já é uma alusão que ele vai falar lá na frente a respeito da ceia. Tem uma lista. Tem uma lista, mas aqui são só meros exemplos. Existe uma infinidade de pessoas que estão em pecados. Mas ele deixa claro aí na iniquidade. Né? E aí ele fala, pessoas assim não deveis sequer se sentar para uma refeição. É porque a iniquidade tem muito a ver com a pessoa que peca e não está se importando com o erro. Isso. Exatamente. A pessoa que está em iniquidade não demonstra ter um coração arrependido, né? Então, aí é que está a diferença. Né? Aí a pessoa que... Não é o deslize. É uma pessoa que ela está sendo um escândalo para o evangelho. Exato. Porque isso gera nas pessoas... descredibiliza a palavra de Deus. Essas atividades... E eu estava até comentando com minha irmã hoje, esses dias, eu estava conversando com ela, que o cristão, ele tem agora 2 trabalhos a fazer. Porque antes o cristão, o que ele tem que fazer, né? E é a missão do cristão, o evangelismo. Você pregar o evangelho, Sim. Pregar a palavra, pregar a graça de Deus. E agora a gente tem que fazer 2 trabalhos. A gente vai ter que meio que pegar tudo o que os religiosos fazem, todo esse falso evangelho que a gente vê aí na televisão, quebrar isso. Ó, não, tudo que eles estão fazendo aí não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro. Então tem que pegar, desmistificar isso tudo, para assim falar do evangelho verdadeiro. Então a gente tem 2 trabalhos agora, né? Então é muito isso aí. Desculpa ter cortado você, pode? Não, é por isso que às vezes a gente porque para quem não professa fé, para quem não faz parte de uma comunidade cristã verdadeira, né?
Porque há muitas comunidades que se dizem cristãs, mas que estão em volta, fundamentadas não na palavra de Deus, mas às vezes na doutrina de homens, às vezes né, interpretações erradas ou N coisas. Mas aí, às vezes, para quem é de fora, pensa que todo mundo é igual. Que todo... Aí vê por exemplo, um pastor roubando, só falando em dinheiro, só falando em Mônica, meu rapaz. Esse negócio assim. Aí, o cara mora aqui perto, pô, para com isso. Não, aí pensa que todo... Eu falo, Extrapola pra gente, né? que todo pastor é ladrão. Meu amigo. Pensa que todo cristão é besta. Que todo cristão vai pra igreja pra dar dinheiro pro pastor. Tá aí um negócio que me deixa indignado. Não, então essas coisas... Por isso que Jesus ele fala que nós deveríamos julgar as pessoas baseadas na palavra por causa disso. Porque aquele cara lá que errou contra a pessoa e não assume o erro, ele vai ser uma pedra de tropeço para a igreja. Isso. Vai atrapalhar a comunidade. É como ele usou muito bem, um fermento, um pouquinho de fermento, você coloca lá na massa e interfere na massa. Interfere em tudo. Então, assim, a gente tem que ter misericórdia, tem que tentar recuperar as pessoas, tem que ajudar as pessoas. Mas a pessoa que não quer se recuperar, a pessoa que não aceita ajuda, não reconhece que o seu erro, não se arrepende, como Paulo diz, ele deve ser tratado como descrente. Ele deve dar tossir agora. Torça, irmão, torça. E assim, os versículos 12 e 13, Paulo ele finaliza o conselho reforçando aquilo que ele já havia dito antes, né, no capítulo 5, sobre não julgar aqueles que estão de fora. Nós não temos, escute você, se você não é cristão, certo? Se você não é cristão e você caiu nesse vídeo, veja até o final. Deu like, comenta. Mas se você não é... Negócio de cococó. Se você não é cristão, pelo amor de Deus, tenha isso em mente. Nenhum cristão tem nenhuma autoridade para julgar as suas atitudes. Porque, meu irmão, se você não faz parte daquilo que resta da comunidade, você não está sob a palavra de Deus, se você não é submisso à palavra de Deus, aquela pessoa não tem autoridade nenhuma para julgar a sua vida. E Paulo deixa isso muito claro. Como haveria eu, versículo 12, certo? Como haveria eu de julgar os que são fora da igreja, os que estão fora da igreja? Todavia, nós não deveríamos julgar os que são de dentro, até porque, meu irmão, é a mesma coisa. Calma, Gabriel, calma. Respira. Não existe não, pô, não existe não. Rapaz, como é que eu não tenho conhecimento de determinada cultura de outro país, certo? E eu simplesmente julgo a cultura do cara porque o cara tem o costume de comer com a mão, isso é de ceboso. Quem é você, meu amigo? Você não faz parte da cultura, você não entende de onde isso veio, você não é submisso às leis e às práticas que aquela pessoa é submissa. Por que você vai julgar o indiano que não come carne de vaca? Se submete à religião e vive o processo. Se você achar que também é válido não comer carne de vaca, parabéns. Mas se você depois disso não continuar achando, você não tem um motivo, porque você não vive aquilo que aquele cara vive. Não está submetido à mesma... É aquele negócio, você só pode julgar uma pessoa se ela estiver dentro do seu contexto. E aí, Paulo termina no versículo 13 dizendo, contudo, Deus julgará os que são de fora. Então é uma responsabilidade que não cabe a nós. A nós cabe julgar, claro, os nossos. Eu só posso julgar aquele irmão que está submetido à mesma doutrina que eu. Porque de acordo com que eu e ele acreditamos, né? No caso aqui, eu e Rodrigo, por exemplo. De acordo com que eu e Rodrigo acreditamos, ou seja, Rodrigo também acredita naquilo que eu acredito, eu posso julgar Rodrigo por uma atitude errada, por um pensamento errado. Base no código. Com base no código que eu e ele decidimos aceitar, né? E aí, agora a gente vai entrar aí... Só para fechar, o último versículo aqui, dessa parte, né? É o que Jesus diz em João 7, versículo 24. João 7, 24, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. O Evangelho do amor. Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Olha. Jesus dizendo, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. E qual é a maneira justa? De acordo com a palavra. De acordo com a palavra. Eu acho que
tá bem claro, né, pro pessoal aí, essa questão, né? Acho que depois de tantos versículos, depois de tantos argumentos, acho que Está claro que precisamos julgar precisamos, é uma necessidade. para que a comunidade seja protegida. Exato. Todos os versículos que nós lemos aqui, eles E o julgamento não é uma questão para afastar, e sim para tentar aproximar. Os resgatar. versículos que nós lemos aqui são versículos que relatam situações onde o objetivo maior era ou defender um irmão ou defender a comunidade, nunca com o propósito de agredir uma pessoa. Lembrando que isso aplicando no contexto local, da comunidade local. Sim. Há na internet também muita gente que critica quando se julga algumas pessoas famosas, né? Joma. Alguns pastores, alguns influenciadores, vamos dizer assim, produtores de conteúdo, principalmente cristão, e que às vezes quando se julga, pronto, um Silas Malafaia da vida, um Caio Fábio, ou vários outros pastores, Poxa, agora a gente não vai poder convidá-los aqui. nós mesmos daqui, nós seremos julgados assim pelo pessoal que assiste nosso conteúdo aqui. Também. As 10 pessoas que nos assistem, Que é isso, pô? elas também nos julgam, elas vão estar julgando o que nós estamos falando aqui. E assim, quando alguma pessoa famosa ou conhecida aí coloca alguma coisa que alguém vai lá e critica, avalia aquilo, biblicamente falando, né? Porque se eu me proponho a falar, para estar se propondo a falar sobre julgamento aqui, vamos supor que você arrume argumentos bíblicos que refutem o que nós estamos falando. Sim. Aí se alguém vai refuta o que alguém famoso está falando, as pessoas, não, mas você não pode julgar e tal. E aí é um julgamento diferente porque não é um contexto de comunidade. Exato. É um julgamento diferente, mas que também deve ser julgado. Por quê? Porque aquela pessoa, ela está se colocando como alguém que está ensinando a palavra. Uhum. Então, aquilo que ela está falando, ela deve ser julgada. Aqui os bereanos, né? Quando Paulo foi lá pregar em Bereia, e Paulo estava lá ensinando na sinagoga, o pessoal de Bereia eles ficavam avaliando de acordo com as escrituras, ver se o que Paulo estava falando está de acordo com as escrituras. Então, assim, se eu me proponho, ou se um pastor qualquer se propõe a colocar algo na internet para que várias pessoas consumam aquilo, acessem aquilo, ele está se colocando daquilo que ele está falando ser julgado, ser avaliado. E aí, entendo. Se ele fala besteira, ele tem que ser condenado. Porque aquilo que ele está falando pode influenciar pessoas. Exato. Por isso que não é errado quando as pessoas... eu não gosto de treta, né? Mas algumas vezes é necessário as pessoas se posicionarem e fazerem alguns vídeos comentando, um vídeo de resposta, ou vídeo avaliando, porque aquilo que o cara está falando vai influenciar pessoas. Isso aí. Antes de começar aqui, antes de o Rodrigo chegar, inclusive, eu estava falando com o Gabriel sobre um vídeo lá do Iago Martins, um vídeo novo lá do canal. Esse aí, O 2D Teologia, né? O Iago aliviou muito, ele já tava mais treta, hoje em dia ele tá tretando menos, né? ele tá mais paz e amor. Mas ele Foi alcançado pela graça. Mas ele fez um vídeo lá sobre um cara que botou um negócio no TikTok lá, umas baboseiras sobre Eva, meu irmão. E aí, pronto, ele tá fazendo uma análise, o cara jogou na internet pra todo mundo falar, pra todo mundo ver, e aquilo pode influenciar pessoas negativamente. Então, tem que ser avaliado. Nós temos que É prudente esclarecer através da palavra de Deus, né? A verdade, né? Isso. E assim, apesar de não ser o que é pregado hoje, todos nós temos o direito a nos expressar, né? Não é pregado hoje, mas todos nós temos o direito de nos expressar. Esse vídeo E se vai sair do ar daqui a pouco. E se você tem o direito de se expressar, e eu também, eu tenho o direito de avaliar aquilo que você está expressando e ver se é cabível para a minha vida ou não. Isso. E aí essa questão do contexto tem muito também o fator da representatividade. Eu, como cristão, em qualquer lugar que eu esteja que Rodrigo não está comigo, eu represento o Rodrigo. Não fisicamente, mas eu represento a pessoa de Rodrigo. Porque é aquilo que já foi falado aqui na mesa. Se eu sou cristão, sou pastor, ou exerço qualquer outro cargo, e eu roubo da igreja, e alguém descobre que eu roubava, e isso vai à tona, Rodrigo vai ser pautado como ladrão. E vai recair sobre Rodrigo um julgamento que não pertence a ele. Isso. E aí, aonde o Rodrigo chegar, ele vai ser prejudicado, moralmente falando. Tá vendo aí? Porque as pessoas um dia viram Gabriel roubando. Exato. Então, nós carregamos uma identidade única. E eu ouvi um cara falando disso, e é justamente o que me deixa indignado com essa galera que ferra com a imagem do cristão.
nós carregamos uma única identidade, a de Cristo. Uhum. A nossa função é carregar a identidade de Cristo. Responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Eu sou diretamente responsável por manter essa imagem de Cristo do jeito que ela deveria ser, de acordo com a palavra boa. E a partir do momento que eu não faço isso, eu não estou prejudicando só a minha pessoa, não. Eu estou prejudicando o Rodrigo, eu estou prejudicando o Ilcinho, estou prejudicando a você, se você é cristão e você nos assiste. Eu estou prejudicando toda a comunidade cristã que está no planeta Terra. Se um gringo dos Estados Unidos me vir roubando, ele vai chegar nos Estados Unidos achando que todo crente rouba. E isso é muito pesado. É muito pesado. Se a gente botar na posição de liderança, é pior, né? Voltando a Mateus 18, o que a gente leu, né, que eu li lá de Jesus falando, lá mais no início do capítulo, Jesus vai dizer no versículo 6 em diante, ó, mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Aí ele vai continuar falando. E esses pequeninos aí, para deixar claro, são os novos convertidos. Que estão os neófitos. Porque são aqueles que têm pouco conhecimento, que são facilmente influenciados, que ouvem muitas coisas e tomam aquilo como verdade para si. Que não tem ainda uma base na... Tá tomando base, sopinha, né? Tá uma base na palavra. Conversando com um colega lá do meu trabalho essa semana. Na semana passada. Leite. Eu conversando com um colega lá do trabalho, aí ele falou em outro estado, não foi aqui no estado, não é realmente brincando, é em outro estado. É uma pessoa da família dele que morava em outro estado, aqui no Brasil mesmo. E que lá da igreja, rapaz, o pastor foi pego em flagrante num pecado sexual também, no prédio da igreja. A zeladora foi lá na igreja, tipo, ela era para ir de meio-dia, ela foi 1 hora antes. Ela se adiantou, né, para fazer o trabalho dela. E quando chegou lá, pegou o pastor num ato sexual com uma pessoa lá num lugar lá dentro da área da igreja. Lá. Isso foi um escândalo terrível, pô. Porque não era. Imagina. E isso causou um escândalo terrível. E ele disse que a igreja, assim, mais de 50% das pessoas pararam de ir para a igreja. Foi acontecer isso. O pastor foi lá, pediu perdão à igreja, foi afastado, né, foi disciplinado, foi colocado a disciplina ao pastor público, que é uma denominação que aplica esse tipo de disciplina de pública meio de falar. Só não falou o pecado, o ato em si, com quem foi tudo, mas que foi pego no pecado, da fornicação, aquele negócio todo. Uhum. Mas mesmo assim, a igreja esvaziou. Por quê? Porque é o líder daquela comunidade. E aí, quando você atinge a cabeça, né? Quando você atinge o líder da comunidade, atinge o resto. Entra nisso. Talvez os que ficaram foram aqueles que não eram mais experientes, eram mais maduros, que sabiam que o homem pecou, Cara, tá falível a pecar, né? eu fico pensando assim, existem pecados que eu cometo e que eles contribuem, vamos colocar dessa forma, para a sentença da minha condenação, né? Aquilo que eu sofreria caso fosse condenado. Mas, meu irmão, eu fico pensando, se essa igreja tinha, sei lá, 300 membros com frequência, bicho, você sentenciar, porque se essas pessoas realmente deixaram de ir para a igreja e desacreditaram no evangelho, você sentenciou, numa situação hipotética aqui de 300 membros, né? Você acabou de sentenciar 150 pessoas ao inferno. Bicho, imagine qual é o castigo que você vai levar. E eu vou mais além. Essas 150 aí poderia alcançar outras, essa rede aí. Então, vamos nem entrar no mérito, que senão aí realmente. Mas pense assim, né? Pra gente pensar como os nossos. Diante de Deus. Diante de Deus, né, como a gente sempre diz, a gente costuma dizer, a gente usa muito essa frase, né? Não é pecadinho, pecado não. Exato. Não há. Em questão de todo pecado ofende a Deus. Mas há diferenciação em consequências para você e para os outros. Sim. Uma coisa para o pecado sexual. Jesus falou que aquele que olha para uma mulher com intenção impura, ele está cometendo adultério com ela. Bom, é como se você estivesse adulterando. Só que esse pecado é interno e afeta você. Afeta a sua comunhão com Deus. É algo só seu. Agora, se você comete adultério, você no mínimo, se você é casado, você já envolve a sua esposa
envolve o esposo daquela mulher, envolve o esposo dela, envolve as famílias. Estraga mais. E aí, se você é um líder, se você é um pastor, você é... Então, tá entendendo como assim? Pecado é tudo igual, mas as consequências do pecado são diferentes. Assim, Os dois, os dois Não estamos nem falando de pecado. mas isso tudo só para mostrar, assim, por que é importante julgar? Uhum. Porque é importante, se a pessoa peca e não se arrepende, ela precisa ser julgada pela comunidade. Uhum. Isso aqui é para desmistificar essa... Esse amor, Não, que a igreja não pode julgar. matou. Meu amigo, a consequência dos pecados das pessoas, e ela pode afetar muita gente, Uhum. pode atrapalhar a fé de muita gente, pode gerar consequências terríveis. Levá-los à morte espiritual. Eu fico pensando no caso de um abuso. Uhum. Eu sou muito assim, uma coisa que mexe muito comigo, a questão de abuso contra crianças, contra adolescentes. Mexe muito comigo isso, porque eu paro pra pensar, eu falo, meu Deus do céu, o cara lá, porque o abuso geralmente é praticado por homem, né? O cara, por causa dos não controla os seus impulsos sexuais, ele vai lá e abusa de uma criança, abusa de um adolescente, ele tá causando marcas na vida daquela pessoa que ela vai carregar pro resto da vida. Então isso mexe muito comigo, eu fico muito assim, sabe, quando eu vejo casos, quando vem à tona casos, eu fico muito assim, porque eu penso, caramba, meu irmão, o cara tá causando marcas na vida da pessoa pro resto da vida daquela pessoa, e às vezes na criança, na infância ainda, pô, e que vai trazer consequências pro resto da vida daquela pessoa, né? E aí, mas vamos... É verdade, a gente tá se empolgando aqui nesse negócio e vai Daqui a pouco a gente vai terminar as perguntas, viu, Rodrigo? A gente já falou, acho que já falou das duas perguntas já dentro do que já falou. Com certeza, pode ir pra próxima aí, porque o negócio tá rochando. Veja aí como é que tu conserta aí tudo aí, Rodrigo. Vai, tá contigo. Sim, enfim, foi bem claro. Tudo que foi falado aqui, eu acho que foi válido, né, para todos nós. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui quanto tempo. Eu não posso. Mais de 1 hora já, meu amigo. Caramba, essa. Não vejo, não. É de 1 hora e 7 minutos. Mas enfim, aqui eu tenho uma próxima pergunta aqui, que diz: qual deve ser o comportamento, certo, dos irmãos em um julgamento pessoal ou coletivo? Cara, /coletivo. se a gente for por partes, vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Poxa, cara. Eu gosto muito dessa frase. É uma frase de efeito muito boa. Vamos lá, primeiro falando a respeito do cara no individual. Eu vejo da seguinte forma: quando você vai ser julgado de forma individual, existe margem para retrucar. Porque essa questão do julgamento, ela deve ser pautada na palavra. E existem questionamentos que nos são feitos, ou certas acusações, vamos colocar dessa forma, que nos são feitas, que elas podem sim ser retrucadas baseado na palavra. Não, eu tenho convicção disso que eu li e aquilo que eu li está correto. Porque pode ser que o irmão tenha interpretado a palavra errado, pode ser que eu tenha interpretado a palavra errado. Então, no pessoal, a gente consegue ter essa dinâmica de Rodrigo falar para mim, ó, cara, eu acho que você fez isso aqui errado por causa desse versículo, desse e desse. Pautado na palavra. E eu tenho a opção, a oportunidade de dizer ao Rodrigo, ó, Rodrigo, eu acho que o que eu fiz não está errado por causa dessa passagem e dessa outra passagem. Mas quando você puxa pro coletivo... E aí, cara, no pessoal a gente tem essa oportunidade, né? Primeiro, a oportunidade de se arrepender em secreto, né? E não gerar o escândalo aos irmãos, e aí você já leva mais um pecado nas costas. Mas nós temos a oportunidade de retrucar, de dar o motivo pelo qual nós fizemos aquilo, e se for pautado em princípios bíblicos, você acaba que nem gera o problema. O problema morre ali mesmo. Sim. A partir do momento que você tem um argumento bíblico e que os 2 ou os 3 ali no pessoal chegam no consenso de que aquilo que foi feito realmente está correto. Uhum. Então, no pessoal, eu chego à conclusão de que é sim importante reavaliar o seu ato de acordo com aquilo que foi dito, porque você passa a enxergar com outra ótica, mas você também tem a oportunidade de se defender, vamos colocar dessa forma. Então, no pessoal, a minha visão é essa. O comportamento deveria ser esse. Deve tender para uma das duas coisas. Sim. Se você conversa, eu converso em pessoal com o Wilson, certo? Eu estou conversando aqui em pessoal com o Wilson e ele vem e me aconselha a respeito de uma situação, uma atitude que eu cometi, certo? E ele fala para mim que está errado, baseado na palavra. Eu digo, não, isso está certo por causa disso. Aí ele
ainda considerando que eu esteja errado, ele chega para você e diz, Rodrigo, vamos lá conversar com o Gabriel porque ele fez isso daqui. E aí você, no seu entendimento, diz, caraca, meu irmão, isso que ele fez é errado. E vocês têm o mesmo pensamento, o raciocínio é o mesmo, a probabilidade de vocês estarem errados é muito menor. Então, conforme aumenta o número do grupo, como você falou, e o grupo em um consenso, todos eles apontando para a mesma direção de entendimento, as chances desse grupo estar errado é muito menor. E uma coisa importante, essas pessoas que devem ser escolhidas para servirem de testemunhas, devem ser pessoas de auto-reconhecimento, no sentido de serem entendidas, né? De entenderem da palavra. Sim. Você não vai chamar qualquer pessoa para julgar. Se o cara não tem conhecimento da palavra, como é que ele vai julgar? A gente já falou isso aqui. Já falou. Então, existe esse processo e quando chega na comunidade, meu irmão, não tem outro comportamento não, bicho. Tem não. É arrependimento na certa, ou então vai queimar dentro. Brincadeira, pessoal. E agora eu vou deixar outra perguntinha agora para eu sim. Queria que me responda. Eu falo demais, pô, foi mal. Falo muito. Qual pergunta? Lá pergunta. Digamos assim, o que Gabriel tenha feito algo muito assim errado comigo, pisado na bola. Seria errado da minha parte eu processá-lo, botar ele na justiça, senhor. Eu cristão e ele sendo cristão também. Como é que funciona essa situação aí? Paz. O que a palavra nos diz sobre isso? Biblicamente aqui, né, de acordo com o contexto que a gente trouxe, né, de Coríntios, Paulo vai falar que deve ser resolvido na igreja. Ele vai orientar assim que causas entre irmãos deveriam ser levadas à igreja para ser resolvido na igreja. Isso, principalmente hoje em dia, não é muito comum a gente ver. E principalmente vivemos dias de tudo se judicialize, né? As pessoas levam para a justiça, mas de acordo com a palavra, litígio entre irmãos era para ser resolvido, tentar ser resolvido na igreja, porque para não gerar escândalos. Infelizmente, eu tenho visto até causas que daria para ser resolvido, às vezes entre membro e pastor. Às vezes é coisa besta. Às vezes coisa besta e o pessoal leva para a justiça, aciona na justiça e tal, infelizmente. No capítulo 6, Paulo vai dizer, capítulo 6 de 1 Coríntios, quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? E dizer então dos desentendimentos corriqueiros desta vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja a juízes que não fazem parte dela? É muito claro, isso aqui não tem nem... Bem claro, né? Zero advogados na igreja, hein? Brincadeira. Você vai levar casos contra o Estado, contra outras pessoas. Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões. Isso aqui é perfeito. Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. Eu gosto muito também desse, está até marcado aqui na minha Bíblia. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. É verdade. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Aqui Paulo vai na ferida agora. Você que foi injustiçado. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Perdão. Por que não arcar com prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. É complicado. Assim, bicho. Mas é muito claro, né? É tipo assim, a parte que ofende, poxa, cara, você é um cristão e tá ofendendo. E a parte ofendida, poxa, você como cristão não tá exercendo perdão. Fica os dois lados, né? Não é nem pra ver nós como cristãos, era pra gente viver em harmonia, em paz, né? Amor. Amar uns aos outros. Aqui, Paulo, acho que Paulo talvez quando ele escreveu isso aqui, ele tava se lembrando justamente daquilo que a gente citou lá de Mateus 18 que não tinha falado. Seu irmão, se você tem uma coisa contra o irmão, vai, conversa com ele,
resolver. Se ele não resolver, chama dois. Lá na Isso. igreja. Se resolver, leva a comunidade, leva a igreja. Pra tentar resolver, você tem que levar pra fora. Isso. Não é que ele tá querendo se fechar numa bolha e não usar da justiça. Não, é porque realmente, rapaz, a gente tem a palavra, nós vivemos sobre a mesma coisa. Fato interessante. Os códigos e as leis que são conhecidos hoje, todos eles são oriundos dos 10 mandamentos bíblicos, viu? Se você quiser estudar um pouquinho sobre história, vá catar isso daí, bicho. É incrível como a lei, como nós a conhecemos hoje, ela é toda, mas sabe o que é toda? É toda pautada nos 10 mandamentos bíblicos. Aí a gente vai ter os artigos, as outras partes menores, que eu não sei, que eu não manjo de direito, mas todas as minúcias, né? Se você aglutinar tudo isso no que é o básico, tudo está dentro dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles regem as leis ocidentais que nós conhecemos hoje. Mas é o que acontece. Às vezes o que acontece vamos dizer assim, seria se torna necessário e às vezes a pessoa pensa, mas eu vou tomar um prejuízo, vamos supor que Rodrigo eu pedi o dinheiro emprestado a Rodrigo. Rodrigo, tá passando uma dificuldade aqui, me empresta. Caloteiro. Rodrigo Caloteiro. Rapaz, apertou aí, rapaz. Teve um descontrole aqui em casa, então eu perdi esse mês, tive um problema no meu trabalho, perdi uma parte do meu salário e tal. Aí peço, vamos para o Rodrigo, R$1.000 emprestado. Rodrigo, R$1.000 emprestado, meu irmão, eu vou lhe pagar em 2 de 500, por exemplo, tal. Aí dia 10 do mês que vem eu dou 500, do mês dou mais 500. Chega dia 10, aí o Rodrigo, na verdade nem liga, né? O Rodrigo espera, né? Eu dia 10 e não falo nada. Aí o Rodrigo me vê no culto, eu digo, não vou cobrar, vou deixar pra lá. Ele vai, nada, passa o mês todo, chega o final do mês, aí chega o outro dia 10, que era pra pagar os outros 500, também não falo nada. Aí o Rodrigo vai me procurar. E aí, meu irmão, rapaz, aquele negócio de dinheiro que eu tirei do dinheiro que eu tava guardando pra fazer um negócio e tal, eu desenterei pra lhe ajudar. Não tô podendo pagar não, o negócio aqui tá ruim, não vou poder pagar não sei o que e tal. Daí aquele negócio. Aí o Rodrigo, pô, irmão, vamos, pai. Elabora aí, né? Não. Paga em 10 de 100. Paga em 10 de 100, né? Vou lhe ajudar. Deixa eu renegociar aqui pra você. Aí eu pego, vamos supor, começo a desconsiderar o Rodrigo, então nem aí mesmo. Bicho, e assim, é aquela parábola do cara que devia o outro, que devia ao rei, né? Não sei a referência, não sei, eu sei o contexto. Que veio o filho, veio o sol, O geral da parábola é o seguinte: existia um servo e existia um cara lá que era bem socialmente. O servo devia a ele, né? E aí ele devia ao rei. E aí acontece que ele é chamado pelo rei. E aí o rei vai dizer assim, né? Ele implora pelo perdão da dívida e o rei vai dizer assim, não, perdoa aí, pô, tá perdoado. Só que aí logo em seguida, eu não sei se é em seguida, acho que logo em seguida ele encontra seu servo e ele cobra aquilo que seu servo deve, que era infinitamente menor do que o que ele devia ao rei. E aí... O servo dele era um conservo, né? É. Estava no mesmo nível. Pela palavra. E aí ele cobra aquilo e ele bate o pé e fala que não vai perdoar a dívida. Meu irmão, ele acabou de ter uma dívida muito maior perdoada. O que custava a ele perdoar essa dívida, né? Agir de boa fé. Então, assim... Então, o que Paulo tá ensinando aqui... Claro. O que Paulo tá ensinando aqui, assim, que é complicado para nossa sociedade hoje em dia. Paulo tá dizendo, olha, meu irmão, tipo assim, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus aquele cara, assim... E aí, se a gente fosse seguir o rito que Paulo ensina, levar para a igreja. Isso. Você leva para a igreja, isso aí, pronto, a causa lá. Chamava lá 2 irmãos, tipo assim, alguém que foi testemunha, né? Tem as provas lá do comprovante que você fez, o Pix e tal, a transferência. Então. Aí levava 2 pessoas lá para me confrontar e tal. E mesmo assim, eu não aceitasse, ele seguia aquele rito lá. Né? Porque vamos supor que eu dei o calote a Rodrigo, eu permaneço na igreja, esse negócio não é levado à igreja. Rodrigo só vamos por só desconsiderar, não vou deixar pra lá, não. Se o Rodrigo só desconsidera, pega calote em outro. Aplica calote em outro. Sim, o caloteiro.
A comunidade já está sendo prejudicada. A comunidade está sendo prejudicada e daqui a Aí pouco... os irmãos deixam de dizimar porque tá Não. isso sim tá devendo. E daqui a pouco eu pego e faço... Se eu faço com os irmãos, eu faço com o cara de fora também. Exatamente. Alexandre, mas... Estou escandalizando o evangelho, tá vendo? Então, assim, esses casos é que Paulo orientar, leva a igreja. Aí, se na igreja não resolveu, aí eu iria até adiante. Se o cara for excluído da igreja, agora vai pra justiça. Lá você pode levar para a justiça, mas entenda que levar o caso à justiça. Deixa ele ser descomulgado. Mas assim, Depois você bota um processo. eu talvez não Você tem mais irmão. eu talvez Mas, não, irmão, eu talvez não fizesse isso, sabe por quê? Porque no versículo 6 de Coríntios 6, 1 Coríntios 6 diz: Contudo, eu vou saber. Contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra o outro e apresenta tudo isso diante de incrédulos. Então, tipo assim, meu irmão, se não foi resolvido dentro da igreja, onde as pessoas são sensatas e vivem debaixo da mesma lei, é botar pra... você vai levar para o tribunal, além de você estar expondo a sua vida, certo? Você está expondo a vida do irmão e você está expondo aquela imagem de Cristo que eu comentei. Então, é por isso que Paulo fala que me entregue na mão de Deus e releve. E aí, eu só me lembrei de Lucas capítulo 6, nos versículos do 27 ao 29, quando diz assim. Aqui não é exatamente o mesmo contexto, né? Aqui no livro de Lucas, Cristo está falando a respeito da questão dos ricos e dos pobres, dos bem-aventurados e tudo mais. Mas ele vai dizer assim: contudo, tenho a declarar a vós outros, né, que estáis me ouvindo. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos acusam falsamente. E aí isso aqui cai dentro da questão do julgamento, da injustiça, né? E aí ele finaliza no 29 dessa forma: aquele que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra. E ao que tirar a tua capa, não o impeças de tirar também a túnica. E aí ele fala: dá sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não lhe exiges que o devolva. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazer a elas da mesma maneira. E aí aqui ele vai falar sobre a questão de galardão e blá blá blá. Mas trazendo esse texto para o nosso contexto, tá no ponto que, meu irmão, se o cara bater o pé e nem a palavra consegue convencê-lo do contrário, será que vale mesmo a pena você continuar tocando na mesma tecla? Não vai dar resultado, não vai. É igual aquele cara que certa vez ouviu a palavra muitas vezes e ele não recebeu no coração, endureceu o coração. Adianta pregar para um cara desse, pô? A palavra fala que é como entregar pérolas aos porcos, de nada vale. Então, se chega num ponto em que a pessoa realmente permanece na iniquidade e nem a exposição à igreja resolve, ou me entregue para Deus e seja feliz. Porque não como a gente já falou aqui, né? Não é um coração quebrantado, né? Arrependido. Exato. Mas era isso, né? Eu acho que a galera já deve estar dormindo ali. Se for ainda, que ele disse que só assiste em 2x, né? Ele 2x, vai ficar, quero ver ficar agora. Fica bem rápido, né? Agradeço aí a todo mundo que assistiu até aqui, agradeço pelo apoio, né? Não vou falar cococó, que nem... pessoal, né? Mas eu peço que você dê o like aí, continue apoiando a gente, né? Queria dizer que é com bastante alegria que a gente faz tudo aqui. Com certeza. Né? Tudo buscando para glorificar a Deus, mas indiretamente está edificando a vida de vocês também, de alguma forma, né? Isso. Eu acho que é bem capaz, é mais provável que você seja edificado mais por esses dois varões. Né? Só, olha. Mas, admiro sua humildade. Agradeço aí. Peço que você compartilhe aí nos grupos aí das redes sociais, no Instagram, Facebook sim. Facebook ainda existe? Usa, né? Pois isso. Enfim, obrigado.
prazer. Vocês têm algumas considerações finais aí para falar, pessoal? Só joguem baseados na palavra e com o intuito de preservar aquilo que nós acreditamos. Aquele texto que você usou lá de Timóteo, meu amigo, ali foi... E fiquem para reflexão, 2 Timóteo, capítulo, acho que é 2:25. Ali foi muito bom, viu? Com humildade, né? Tem diversos Paciente, temperança, né? para Da forma, ensinar. forma como se fala, né? Às vezes você fala a coisa certa da forma errada, pode ser ruim. Então, assim, até por temperamento meu e acho que de Rodrigo também, de Gabriel tentando, de Márcio tentando também. A gente tem mais o temperamento de ser mais ameno, né? mais tranquilo. Tem gente que é mais enérgico, né? Pelo temperamento da gente. Pelo temperamento da gente, às vezes é mais na paz, mas assim, mesmo quem é mais enérgico, mesmo quem é um sanguíneo, né, um colérico, tente pedir a Deus o controle, porque você vai falar a coisa certa, mas você falando, deixa uma pessoa controlada, pô, você é você também. Eu tô falando assim de maneira geral, né? Então assim, Porque cada um tem um perfil. Né? Fica esse conselho de buscar em Deus, sabe, conhecer a palavra, da maneira mansa, o mais manso possível, sabe, mais centrado possível. O intuito realmente de trazer a pessoa de Exato. cachorro. Ainda bem que apareceu Vamos tacar a mulher, entendeu? nunca apareceu no final do episódio aqui, mas tá bom. É isso aí. É isso, né? Valeu, galera. Tchau, até mais, até os próximos Valeu, episódios. pessoal. Valeu, Abençoe vocês. tamo junto.